Olá, boa noite. Começou um dos julgamentos mais aguardados do ano, o do publicitário Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta. Quase 9 anos depois, o crime ainda permanece um mistério e Gil Rugai sempre afirma ser inocente. O repórter Eduardo Ribeiro está no fórum onde acontece o julgamento. Boa noite, Eduardo. O que está acontecendo nesse momento aí, hein? Boa noite, Celso. Ana, neste instante, os advogados de Gil Rugai estão fazendo perguntas a um dos peritos que comandaram todo o trabalho no local do crime, no bairro de Perdizes, aqui em São Paulo, 9 anos atrás. Este perito é responsável pela assinatura do laudo que atesta que o publicitário Gil Rugai foi responsável por um golpe na porta, arrombando uma das portas da casa em que ele morava, e lá dentro deste cômodo estava Luiz Rugai, o pai dele, de 40 anos, que foi assassinado com vários tiros. Há uma grande expectativa aqui no tribunal, são várias horas de julgamento neste primeiro dia, porque já há um debate velado entre defesa e acusação, antes mesmo dos debates começarem. Lá dentro, Gil Rugai assiste a tudo o que acontece sentado, de óculos, com os cabelos penteados para trás, cabelo curto e um olhar quase apático. E nós acompanhamos o instante em que ele entrava aqui no Fórum da Barra Funda, na região central de São Paulo. Quem acompanhou a chegada do réu foi o repórter Vinícius Costa. Logo de manhã, a entrada principal do Fórum Criminal já estava tomada pelo interesse no julgamento de Gil Rugai. Tem que acompanhar, a população tem que acompanhar, para que não venha a acontecer e que sirva de exemplo também. Curiosos e muitos jornalistas esperavam pela chegada do acusado. Às 10 da manhã, ele desceu do carro, acompanhado da mãe, dos advogados e do irmão Leonardo. Foi cercado pela imprensa. Estou bem confiante. Como é que está a expectativa, hein, Gil? A expectativa qual que é? Ser absolvido. Ser absolvido? Sim. Como é que você vê a questão das provas, hein, Gil? Não tem provas. Eles têm alguma suspeita. Gil Rugai é publicitário, tem 29 anos e é acusado de ter matado a tiros o pai, Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra Troitino, em março de 2004. O crime aconteceu nesta casa, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Lá também funcionava a produtora de vídeo da família. Gil Rugai morava e trabalhava com o casal. Nas investigações policiais, Gil Rugai sempre foi visto como o único suspeito. O julgamento já foi adiado outras 2 vezes pela defesa. Gil Rugai chegou a ficar 2 anos preso, mas ganhou o direito de responder em liberdade. O promotor do caso, os assistentes e advogados chegaram ao fórum pouco antes de Gil Rugai. Defesa e acusação não chegaram a se encontrar aqui fora, mas em declarações deram o tom de como pode ser o debate lá dentro. A defesa tem provas que tiram o Gil Rugai da cena do crime. Isso, em qualquer julgamento comum, seria o bastante. A prova que foi produzida em 9 anos do processo é absolutamente desfavorável ao Gil Rugai. O julgamento começou com 3 horas de atraso por causa de problemas na instalação dos computadores. A primeira testemunha foi ouvida no começo da tarde e é considerada peça-chave pela acusação. O vigia da rua, que diz ter visto Gil Rugai saindo da casa na noite do crime. E o Jornal da Record continua falando ao vivo aqui do tribunal em que acontece o julgamento de Gil Rugai, agora com o comentarista de segurança pública da Rede Record, Percival de Souza. Percival, o dia de hoje, o primeiro dia de julgamento, foi marcado por um debate em torno do seguinte: Gil Rugai é o autor do golpe dado na porta, ou seja, ele estava na cena do crime, há alguma prova que o coloque na cena do crime e mais? Houve, de fato, um vigia que tinha condições de vê-lo na cena do crime? Sem essas 2 questões, Percival, bem respondidas na cabeça dos jurados, o réu corre o risco de ser absolvido? Boa noite, Eduardo. A primeira questão, a do vigia, ela teve um elemento decisivo nos depoimentos de hoje do próprio vigia. Ou seja, ele tem uma guarita a 83 metros de distância da mansão onde o casal foi morto, uma mansão de 1.000 metros quadrados. Mas hoje o vigia esclareceu o seguinte, que ele não estava na guarita a 83 metros, ele estava fora da guarita, mais perto. Então ele viu isso. E aliás, Eduardo, isso permite um recurso durante o julgamento, é que se os jurados tiverem qualquer dúvida a esse respeito, ou seja, o vigia poderia ter visto ou não poderia ter visto, eles poderão requerer ao juiz uma diligência no local. Os juízes, de fato, que são os jurados, que podem ir até o local. Eles podem, e isso é previsto. Quanto ao solado na porta,
Na época do crime, o Instituto Criminalista recolheu a porta, levou para o Instituto Criminalista, fez a perícia, depois constatou um hematoma na perna de direita no pé de direito Gil dele. Rugai. Ou seja, para os peritos, para a perícia científica de São Paulo, não há dúvida de que Gil Rugai foi o autor do pontapé naquela porta que a derrubou e depois o Gil teria atirado no pai. Ana Paula Padrão tem uma pergunta para você, Percival. Percival, boa noite. Esse vigia disse, na época do crime, que não apenas o Gil Rugai, mas outra pessoa teria saído com ele da casa naquele dia. Ele confirmou isso hoje. A gente sabe quem é essa pessoa e, se Gil Rugai for condenado, vai ser condenado sozinho? Essa pessoa desapareceu? Boa noite, Ana. Você vê, essa segunda pessoa que é mencionada pelo vigia e é uma pessoa também sustentada pelo promotor que está acompanhando o caso, essa pessoa ainda não apareceu em processo nenhum, em situação nenhuma. É uma pessoa absolutamente misteriosa. O promotor chegou ao ponto de dizer que é capaz dele estar aqui no fórum assistindo o julgamento, porque ninguém sabe quem ele é. Ou seja, Ana Paula, a acusação, ela sustenta isso. O vigia confirmou exatamente o que viu, ou seja, na porta dos fundos da mansão, na rua Atibaia, no bairro das Perdizes, em São Paulo, Gil Rugai, segundo o vigia, teria sido visto saída na companhia de um outro homem, de camelos longos, que seria o coautor do assassinato. E vale lembrar que essa pessoa poderá ser investigada se algum novo indício aparecer, já que a defesa diz que vai apresentar nome, sobrenome e endereço do real assassino. As estratégias deste debate, tanto por parte da defesa quanto da acusação, monopolizam a atenção de todo mundo aqui em São Paulo e também no Brasil. Por isso nós vamos entender agora como vão defender suas teses, cada um dos lados. A tentativa de desconstruir as provas começou a ser exercitada pela defesa logo no primeiro depoimento. O do vigia, que disse à polícia ter visto o réu saindo do local do crime minutos depois de ouvir disparos dentro da casa dos Rugai. Hoje, de frente para o juiz, o vigia repetiu a afirmação. A testemunha foi firme naquilo que se esperava dela. O Gil Rugai estava na cena do crime, saiu da casa instantes depois dos disparos terem acontecido. Já os advogados do réu comemoraram o resultado do depoimento. Um depoimento vacilante, que toda hora tem a sua versão alterada e que não pode trazer certeza a ninguém. Entre as armas da defesa está o serviço de um perito experiente, Ricardo Molina. Para ele, não há prova científica sobre a culpa de Gil Rugai. Nós vamos derrubar cada uma das alegações da acusação que foram fundamentadas em perícia. Qual dos lados tem razão é algo que só vai surgir depois de um longo debate sobre pelo menos 3 pontos. O motivo do crime. Para a acusação, Gil matou o pai e a madrasta por causa de um desfalque de R$228 mil na produtora da família. A defesa diz que não houve desfalque. A defesa provará que outras linhas de investigação deveriam ter seguidas por pessoas que têm motivos, têm meios para matar. O horário. A promotoria afirma que o crime foi entre 9 e 9h30 da noite. A defesa afirma que o crime foi perto das 10 da noite. Horário em que o réu já estava na produtora dele. A arma. A defesa garante que a pistola usada no crime foi plantada no reservatório de água de chuva do prédio em que Gil trabalhava. Mas a acusação afirma que o réu tentou se livrar da arma, mas deu azar. Essa alegação de que a arma foi plantada lá é uma coisa que talvez a defesa tomara e que insista, porque é um argumento facílimo de ser rebatido. Antecipadas as estratégias, uma dúvida ainda permanece no ar. Qual o fato novo que os defensores trarão para o julgamento? Um deles, inclusive, chegou a dizer que vai entregar nome, sobrenome e endereço do réu assassino. Se isso não acontecer, na opinião do promotor, a condenação do réu é garantida. Bom, já dura quase 2 horas o depoimento do perito criminal que acompanhou toda a investigação do caso Gil Rugai. Os jurados estão muito atentos a tudo aquilo que acontece aqui dentro. São 5 homens e 2 mulheres, todos eles na faixa dos 30, 35 anos, não mais do que 40. Não parecem sequer cansados. Ainda assim, este deve ser o último depoimento do dia. Depois disso, o juiz encerra os trabalhos e retoma o julgamento amanhã por volta das 9h30 da manhã. Ana, Celso.
O comércio da Mangueira, na zona norte do Rio, amanheceu fechado após a morte de um traficante. Acir Ronaldo Monteiro da Silva, conhecido como 2K, foi morto a tiros em frente ao condomínio de luxo onde morava, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Segundo a polícia, um homem mascarado desceu de um carro azul e disparou diversas vezes com uma submetralhadora, atingindo o peito e as pernas do traficante. 2K teria participado da invasão à quadra da Estação 1ª de Mangueira durante a eleição para presidente da escola de samba em março do ano passado. Vários homens armados tentaram impedir a votação. Contra 2K havia 10 mandados de prisão por tráfico e homicídio. Ele cumpria regime semiaberto desde o ano de 2010. Mas mesmo após a sua morte, o tráfico de drogas continua mostrando força aqui no Morro da Mangueira. Nesta segunda-feira, a ordem era para que nenhum comerciante abrisse as portas dentro da comunidade. Tá fechando a banca? Já acabou o jornal? Senhora, pode falar? Não sei nada não. Chegou essa notícia de que os comércios tinham sido fechados, mas nós vamos manter o nosso policiamento da mesma forma, como sempre. O medo aumentou com outras 2 mortes na comunidade na manhã desta segunda-feira. Bandidos teriam roubado a arma de um policial e executado 2 homens em represália à morte do traficante. A presença da Força Nacional de Segurança em Santa Catarina não parece ter intimidado a ação dos bandidos por lá, né, Celso? A onda de atentados continua. Foram registrados mais 4 ataques desde a noite de ontem. 3 homens invadiram a garagem de uma empresa nesta madrugada em Rio Negrinho, no norte do estado. O circuito interno registrou o momento em que eles atearam fogo e fugiram. Os vizinhos ainda tentaram apagar as chamas, mas 2 ônibus foram totalmente queimados. Tá muito difícil para todo mundo trabalhar, desse jeito não dá, né? Em Palhoça, o alvo foi uma caminhonete estacionada nesta avenida. O veículo ficou destruído. Os novos ataques aconteceram mesmo com a presença da Força Nacional no estado. No fim de semana, 40 presos, apontados como chefes da facção que estaria por trás dos atentados, foram transferidos para penitenciárias federais. Os órgãos de segurança do estado já previam que os ataques não acabariam de imediato com a chegada do reforço federal. O trabalho da Força Nacional está concentrado no sistema penitenciário, que seria a raiz do problema. Segundo a polícia, a onda de violência deve diminuir aos poucos. Tem ocorrências que você tem que trabalhar, se é efetivamente ataque, se é vandalismo, se é oportunismo. A Polícia Civil faz operações para prender suspeitos de envolvimento nos atentados, entre eles advogados e parentes de presos. A investigação vai prosseguindo e as prisões também, à medida que a investigação evolui. E um menino de 8 anos está internado em estado grave em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele teria sido agredido na cabeça por 2 adolescentes. E a família só descobriu o que aconteceu 5 dias depois, quando o garoto começou a passar mal. Inconformada, a família de Kaique Antero se reuniu em frente ao hospital. O que eu quero só é que Deus me devolve ele, põe na minha mão. Para mim tá ótimo. Não quero mais nada, não. Kaique saiu de casa e veio para a rua brincar com os amigos. Ele estava com um grupinho de colegas quando foi chamado por 2 irmãos gêmeos de 12 anos que moram no final desta rua. Os meninos, segundo a família, agrediram Kaique perto dos olhos. Ele chegou com um roxo em casa e disse à mãe que tinha se machucado com um pedaço de cana. A mãe dos gêmeos confirmou a história para a família de Kaique. Ela simplesmente falou comigo que ela ia corrigir ele. E falou comigo, põe gelo que no instante sara. Eles falaram com meu irmão e com os meninos da vizinha que está aqui em cima, que se alguém contasse para minha mãe o que aconteceu, que eles iriam bater. 5 dias depois, o menino apresentou uma crise convulsiva e foi levado ao hospital de Belo Horizonte. Só aí é que a família soube da agressão. Passou a mão no meu rosto e me pediu, Dani, tudo que os meninos fez comigo, cobra deles, que eles fizeram comigo. Eu vou cobrar até no último minuto. A mãe e os adolescentes que teriam agredido Kaique serão ouvidos pela polícia nos próximos dias. Os adolescentes vão responder por ato infracional e a mãe, no caso, vão ver se há alguma responsabilidade pela omissão, né, de não ter agido com o dever de cuidar, dever de zelo na condução da educação do filho dela, né?
O assassinato de uma menina de 5 anos chocou os moradores da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. O criminoso confessou à polícia que estrangulou a criança e a jogou num matagal. Um crime tão cruel por um motivo tão banal. O pai da garota teria devolvido quebrada uma bicicleta que pegou emprestada. No quarto, a mochila nova estava pronta para o primeiro dia de aula. A família de Juliana da Silva, de 5 anos, está chocada. Tiraram a filha dele, uma crueldade dessa, o que fez com a criança. O corpo da menina foi encontrado neste matagal, no alto do morro da comunidade Manuel Luiz, em Paquetá. O assassinato brutal abalou os moradores da pacata ilha, que fica a 1 hora de barca do Rio de Janeiro. Nós nunca víamos um crime tão bárbaro como esse. A Dinael de Souza, de 23 anos, confessou o crime e disse que estava sob efeito de droga. A polícia apurou que a Dinael matou a criança para se vingar do pai dela. O motivo, a briga por uma bicicleta. Ele vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Assim que as pessoas souberam que o assassino de Juliana era vizinho da família e estava ajudando nas buscas, muitos vieram até a casa de Adinael e iniciaram uma depredação. A mulher dele teve de ser retirada da ilha às pressas pela polícia, porque corria risco de linchamento. Tinha para mais de 200 querendo pegar ele. Juliana era a filha mais nova do casal. Uma criancinha, bichinha, ia fazer 6 anos na semana que vem. Eu só choro, cara, que eu não aguento não. Um agente penitenciário foi morto com 6 tiros na zona leste de São Paulo. José Augusto Teodoro, de 43 anos, voltava para casa quando foi surpreendido por atiradores num carro escuro. Ainda em São Paulo, um policial militar foi assassinado durante um assalto. Jefferson Oliver, de 31 anos, não reagiu e entregou a moto, mas quando os criminosos descobriram que ele estava armado, atiraram. Um suspeito foi preso. Enterrada em Belo Horizonte, a grávida argentina que teria sido morta pelo marido. O bebê foi salvo pelos médicos e continua internado na UTI. A vítima estava casada havia 3 anos. O suspeito chegou a ser preso, mas conseguiu um habeas corpus e vai responder pelo crime em liberdade. E São Paulo enfrentou hoje mais um dia típico de verão. A temperatura chegou aos 34 graus, muito quente de tarde. Só que aí no finalzinho da tarde caiu aquele temporal que causou um transtorno danado aos paulistanos. O aeroporto de Congonhas ficou fechado por quase 1 hora, os sinais de trânsito embandeirados e os moradores da Zona Leste foram os que mais sofreram. Quando a chuva parou, foi possível ver o tamanho do estrago. A força da água empilhou carros. Nem os caminhões suportaram a enchente. Em outro ponto da Zona Leste, a mais atingida pelo temporal, uma longa fila de ônibus e carros ilhados. Motoristas ficaram sem ter para onde ir. Os 2 rapazes buscaram abrigo em cima da caminhonete. Os motoqueiros procuraram um ponto alto para esperar a água baixar. Nesta rua, várias famílias não puderam sair de casa. Quem se arriscou encontrou água na cintura. O motorista deste caminhão não aguentou esperar e enfrentou a enchente. O forte vento levou a cobertura da arquibancada do Clube Juventus. Parte do telhado ficou na calçada e a outra entre os fios. Árvores caíram em diversos pontos da cidade. Agora imagine o susto de quem estava nesses veículos. A árvore é tão grande que praticamente escondeu os 2 carros que atingiu no momento em que foi derrubada pela chuva forte. Os motoristas estão bem, mas um motoqueiro que também foi atingido ao passar por esse trecho da Avenida 23 de Maio, na região central de São Paulo, foi ferido e precisou ser levado ao hospital. O metrô teve de operar com velocidade reduzida e as filas chegaram do lado de fora das estações. Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, um muro inteiro desabou. Um carro que estava parado foi atingido, mas ninguém ficou ferido. E o Jornal da Record acompanha o caso da grávida que foi dar à luz e recebeu a notícia de que tratava-se de uma gravidez psicológica. Hoje, nossos repórteres tiveram acesso ao relatório da cirurgia da mãe e o documento indica que ela teve descolamento de placenta. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade ao relatório de operação de Laiane Cardoso Santos. O exame foi feito no dia 26 de dezembro.
data em que Laiane foi encaminhada para o que deveria ser o parto. O documento está assinado pelo médico responsável pela cesariana, Dr. Meleque Rios Dias. Na descrição, o quadro de Laiane é relatado como descolamento prematuro de placenta e logo na sequência 3 pontos de interrogação, o que indica que o relatório pode ter sido assinado sem a certeza do médico sobre o diagnóstico. O que aconteceu com Laiane ainda não foi esclarecido. Foram 9 meses de espera, até que no dia do nascimento da filha, os médicos informaram que não havia bebê e que Laiane teria uma gravidez psicológica. De acordo com os advogados da Santa Casa de Mauá, os médicos que participaram do parto não querem dar entrevista por medo de represálias. A polícia já anexou ao inquérito os laudos dos exames feitos em Laiane aqui no hospital. O advogado do hospital informou que Laiane não passou por uma cesariana e que ela foi submetida a uma outra cirurgia que nem chega a cortar o útero da paciente. Não é uma cesariana, é uma laparotomia, uma cirurgia de pequeno porte para verificar. Por quê? Primeiro eles estavam verificando o cuidado com a criança. Como não existia a criança, não há o porquê abrir o útero. O exame de corpo de delito no IML vai comprovar se Laiane teve ou não o útero cortado. Jornais britânicos divulgaram hoje que a polícia encontrou anabolizantes na casa do para-atleta Oscar Pistorius, acusado formalmente pelo assassinato da namorada Riva Steenkamp. Encontrou também indícios de que o atleta bebeu muito na noite do crime. Nesta terça-feira, os advogados de Pistorius vão tentar que a promotoria estabeleça uma fiança para que ele responda ao processo em liberdade. Neste domingo, a polícia sul-africana encontrou um bastão de cricket manchado de sangue na casa do atleta paralímpico. Uma das hipóteses é a de que Pistorius teria agredido a modelo com o bastão antes de matá-la com 4 tiros. Segundo a polícia sul-africana, a cabeça da modelo teria sido esmagada. O agente do corredor, Pete Van Zyl, declarou que todos os contratos profissionais do para-atleta foram cancelados. Entre os compromissos, havia uma visita ao Brasil no fim de março. Jornais britânicos divulgaram hoje que a polícia encontrou anabolizantes na casa do atleta. Essa foi a reportagem que a gente apresentou agora. E católicos americanos querem que um cardeal acusado de pedofilia desista de participar do conclave para escolher o próximo Papa. Bento XVI, que deixa o cargo no fim do mês, começou hoje um retiro de 1 semana. O Papa vai ficar recluso no Vaticano com os cardeais da igreja. Ontem, uma multidão se reuniu para acompanhar a primeira bênção dominical desde que Bento XVI anunciou a renúncia ao cargo. Em espanhol, o Papa pediu que os fiéis orem por ele e pelo próximo pontífice. Rezando por mim e por o próximo Papa. Nos Estados Unidos, católicos fizeram uma petição para que um dos cardeais desista de participar do conclave. O americano Roger Mahoney está afastado das funções na igreja americana, acusado de encobrir casos de pedofilia. O presidente Hugo Chávez está de volta à Venezuela depois de mais de 2 meses internado em Cuba. Chávez anunciou pela internet que havia retornado ao país nessa madrugada. O presidente agradeceu a Fidel e Raul Castro pelo tratamento que recebeu em Cuba. Centenas de venezuelanos comemoraram em frente ao hospital militar em Caracas, onde ele permanece internado. Chávez se recupera da 4ª cirurgia para tratar de um câncer no abdômen. Greve provoca confrontos no aeroporto de Madrid. Funcionários da Ibéria enfrentaram os policiais. A paralisação foi convocada em protesto contra demissões na companhia aérea. Só esta semana, mais de 400 voos serão afetados, inclusive no Brasil. O presidente do Equador, Rafael Correa, foi reeleito em primeiro turno para o 3º mandato. Correa já afirmou que uma de suas prioridades é aprovar uma lei que regule a imprensa equatoriana. Cientistas encontraram num lago congelado partes do meteoro que atingiu a Rússia. Elas estão sendo analisadas numa universidade. O meteoro, que cruzou o céu russo na sexta-feira, deixou mais de 1.000 feridos. Um incêndio florestal perto de Melbourne, na Austrália, está fora de controle.
pelo menos uma casa já foi destruída. Um alerta de emergência foi divulgado na região. Olha, 2 garotos brasileiros vão participar de um musical sobre a vida de Michael Jackson. A peça já fez sucesso em mais de 20 países. E agora vai ser a vez do Brasil reviver a carreira do rei do pop. Para eles é tão natural que mesmo quando não precisa, eles dançam. Pedir para cantar, eles até agradecem. Won't you please let me back in your heart? Oh, darling, I was blind to let you go. Entre mais de 100 garotos, Felipe e Isaac foram os escolhidos para participar da versão brasileira do espetáculo que conta a história do rei do pop. Dois meninos do subúrbio do Rio que estão estreando no grandioso universo dos musicais e já com uma responsabilidade enorme, simplesmente interpretar Michael Jackson. Felipe e Isaac se revezam no papel principal. A gente tem que fazer várias coisas, tem que vir para cá todos os dias, ensaiar muito, se esforçar bastante para conseguir realizar esse espetáculo que vai ser maravilhoso. Os meninos entram em cena para contar o início da carreira, quando o astro encantou a plateia pela afinação. Where there is love, I'll be there. O diretor inglês Gary Lloyd disse que não teve dúvidas. Os meninos conquistaram o papel pela paixão que mostram no palco. So we're very happy. Quando eu fui escolhido, assim, meu coração bateu tão forte que eu achei que eu estava dormindo e estava sonhando, assim, uma explosão assim de alegria. When I had you to myself, I didn't want to around. Those pretty faces always made you stand out in a crowd. Coisa mais linda, né? E olha, uma pesquisa mostra que o Brasil tem médicos suficientes para atender toda a população. O problema é que esses médicos se concentram nas grandes cidades e faltam profissionais nas regiões mais carentes. Diego está no 3º ano de medicina e quer trabalhar em Brasília. Devido à minha família morar aqui e também por Brasília oferecer excelentes condições, de trabalho. A preferência dos novos médicos pelas grandes cidades foi apontada na pesquisa sobre a distribuição de médicos no país do Conselho Federal da categoria. De acordo com a pesquisa, Vitória é a capital que tem a maior quantidade de médicos por grupo de 1.000 habitantes, pouco mais de 11. A cidade de São Paulo está em 11º lugar, com mais de 4 médicos por 1.000. Brasília aparece em 22º lugar, com menos de 3. Por último, vem Macapá. Quando a distribuição é feita por estado, o Distrito Federal aparece em 1º lugar, com 4 profissionais. O Maranhão fica em último, com menos de 1 médico por 1.000 pessoas. O número de médicos no Maranhão é menor do que a Organização Mundial de Saúde determina. 1 médico para cada 1.000 habitantes. Mas a pesquisa afirma que a média geral do país é boa. Nós temos 2 médicos para cada grupo de 1.000 pessoas. Metade deles trabalha no SUS. O problema é que a maioria dos médicos está nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E os baixos salários do serviço público prejudicam o atendimento às populações mais carentes. Precisamos levar esses jovens estudantes, depois de formados, bem formados, para as áreas onde não tem médico, tem pouco médico, mas precisamos levar com uma estrutura adequada para que ele possa fazer uma medicina de qualidade. O incêndio atingiu uma comunidade na zona leste de São Paulo. Os bombeiros chegaram rapidamente e conseguiram controlar as chamas. Não houve feridos. Confusão na cidade de Rui Barbosa, interior da Bahia, no primeiro dia de julgamento dos músicos da banda New Hit, acusados de estuprar 2 adolescentes. Cerca de 400 pessoas se reuniram em frente ao fórum para pedir a condenação dos integrantes da banda. 20 pessoas ficaram feridas num acidente entre uma van e um ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro. As vítimas aguardaram na rua o atendimento médico. A polícia investiga as causas do acidente. Também no Rio de Janeiro, Diguinho, jogador do Fluminense, sofreu um acidente. De acordo com testemunhas, o jogador abandonou o carro no local e foi embora de táxi com a mulher.
E vamos voltar a falar agora ao vivo com o repórter Eduardo Ribeiro, que está no julgamento do publicitário Gil Rugai. Eduardo, o perito já concluiu o depoimento dele? Por hoje está encerrado ou ainda não? Ainda não. Os advogados, os defensores de Gil Rugai continuam tentando desconstruir todo o trabalho da perícia, fazendo agora perguntas ao perito que organizou o trabalho, tentando mostrar, na verdade, para os jurados que Gil Rugai, franzino, magro, não teria condições de arrombar a porta do cômodo onde estava o pai dele trancado. E agora há toda essa expectativa para saber se os jurados se convencerão dos argumentos da acusação ou dos argumentos dos defensores. Este aqui, Ana Paula e Celso, é o maior fórum criminal da América Latina. Aqui dentro existem 5 tribunais do júri. Dentro de um deles acontece o julgamento de Gil Rugai. Nós vamos entender agora qual é a posição de cada uma das partes lá dentro. Veja. Os 7 jurados que vão decidir se Gil Rugai é culpado ou inocente foram escolhidos por sorteio. São 5 homens e 2 mulheres. Eles ficam do lado direito do plenário. Ao centro, o juiz. Na mesa ao lado ficam o promotor e o assistente de acusação. Na lateral esquerda, os advogados de defesa. Gil Rugai acompanha o julgamento nas cadeiras ao fundo. A cadeira no centro do plenário é reservada para os depoimentos das testemunhas e do réu. O Eduardo, e de alguma forma a acusação já conseguiu refazer os passos de Gil Rugai, que eles consideram assassino? Bom, Ana Paula, conseguiu sim. Foram mais de 30 depoimentos diferentes, laudos técnicos, periciais, simulações, até que o promotor Rogério Zagallo, que agora é responsável pela acusação e tenta colocar Gil Rugai de volta na cadeia e desta vez, de maneira definitiva, elaborou um roteiro do que aconteceu dentro da mansão dos Rugai. Você vai acompanhar numa reconstituição feita por Luiz Carlos Azenha. O promotor vai dizer que Gil Rugai entrou pelo portão dos fundos usando a própria chave. A única fechadura da casa que não tinha sido trocada depois de uma briga entre pai e filho. Os vizinhos não ouviram o latido dos cães, que costumavam fazer muito barulho na casa. Aqui, na porta da cozinha, ainda segundo a promotoria, Gil Rugai encontrou a madrasta e atirou. O laudo mostra que ela levou 5 tiros, um no olho esquerdo e outros pelas costas, o que indica que ela teria tentado correr para dentro da casa. Neste momento, um intervalo que chamou a atenção dos investigadores. Os vizinhos que ouviram os tiros dizem que se passaram 5 minutos antes de começar uma nova sequência de disparos. A investigação concluiu que o pai de Gil Rugai se trancou nesta sala de TV. Uma marca encontrada pela perícia indica que o assassino arrombou a porta com um pontapé. A acusação vai explorar o fato de que o tamanho do pé e o tipo de calçado são compatíveis com os de Gil Rugai. Depois que arrombou a porta, sempre segundo a promotoria, Gil Rugai deu 4 tiros no pai, que foi encontrado nesta posição. Com um detalhe cruel, o último tiro foi na parte de trás da cabeça e a curta distância. Para você que acompanha aqui com o jornalismo da Record ao vivo, todos os desdobramentos deste que é um dos julgamentos mais aguardados do ano, resta saber que as reações de Gil Rugai lá dentro do plenário do júri são apáticas. Ele olha fixamente para um ponto, não acompanha com o olhar nem seus advogados, nem o promotor, nem as testemunhas que falam lá dentro. Um terno bem cortado, olhar fixo para o horizonte, acompanhando, mas não demonstrando grandes reações. Agora a gente precisa entender qual é a participação de cada um dos personagens dessa história. De um lado, um promotor experiente, do outro, advogados, defensores bastante jovens, mas combativos. Veja na reportagem de Og Ibrahim. No topo da lista aparece Gil Rugai, um jovem controverso, religioso, que gostava do nazismo, dormia dentro de um baú de madeira e acreditava no fim do mundo. Ele teria matado o pai e a madrasta por causa de dinheiro. Eu quero só declarar que eu sou inocente, acho um absurdo isso. Você é inocente, Gil? Não matei. Antes do crime, Gil era diretor financeiro da produtora do pai, o empresário Luiz Carlos Rugai. Um homem bem-sucedido que gostava de esportes radicais e tinha clientes milionários. Quando descobriu que Gil estava roubando a empresa, expulsou o filho de casa e da produtora. Ao lado do empresário aparece a outra vítima, a segunda mulher, Alessandra Troitino. Colega de trabalho na produtora, Alessandra substituiu Gil Rugai quando o pai descobriu os desfalques.
Em defesa de Gil Rugai estão o irmão e a mãe Maristela Greco, considerada por muitos como controladora e mentora dos filhos, que disputam na justiça com a família de Alessandra a herança de 22 milhões de reais. Horas depois do crime, Maristela esteve na casa, ao lado de Gil. Mas sabe o que aconteceu, pelo menos? Ele é filho dele. Tudo bem, a gente entende. Ele mora na casa, cara. Esse professor de Direito escreveu um livro sobre o caso e conhece bem a personalidade dos envolvidos. A Maristela, ela coordena todos os atos dos filhos. Os filhos são marionetes na mão da Maristela. A principal testemunha e personagem importante no caso é o vigia, que trabalhava aqui na rua da casa onde aconteceu o crime. Ele estava nesta cabine e teria visto duas pessoas que deixavam o imóvel na noite em que o casal foi assassinado. Uma delas, ele garante, era Gil Rugai. A identidade da outra permanece um mistério até hoje. Nossa reportagem tentou conversar com o vigia, mas ele diz que só vai falar no julgamento. Já dei depoimento lá, todo mundo foi, vai de novo agora. Acabou. O embate durante o julgamento promete ser acirrado. De um lado, o promotor Rogério Leão Zagallo, considerado linha dura e polêmico com suas frases de efeito. Extremamente experiente o promotor, já participou de muitos júris, é muito combativo. Do outro, o advogado de defesa Marcelo Feller, com experiência em direito criminal, tem no currículo até um treinamento em investigação e perícia forense nos Estados Unidos. Combativos competentes estudaram o processo a fundo. Você percebe que eles conseguem dar a linha em que eles falam, linha tal da página tal. De volta agora com Percival de Souza. Percival, lá dentro os defensores conseguiram apresentar um fato novo, finalmente. Parece que estão cumprindo aquilo que prometeram. Eles conseguiram colocar na parede um dos peritos que coordenaram o trabalho na mansão dos Rugai, apresentando um pé esquerdo, a marca de um pé esquerdo e não de um pé direito, que teria arrombado a porta da mansão dos Rugai, e fizeram inclusive o perito admitir que foi um lapso, que de fato seria o pé esquerdo. Mas por causa desse lapso, o Gil Rugai ficou preso. Exatamente, isso acaba de ser revelado agora e foi uma verdadeira bomba dentro do tribunal. Ou seja, a perícia elaborou um laudo equivocado. Eles recolheram a porta lá da mansão, fizeram a perícia e descreveram em minúcias que Gil Rugai teria arrombado um pontapé com o pé direito. Agora verificou-se que essa marca na porta corresponde exatamente ao pé esquerdo. Ou seja, o laudo veio abaixo e a defesa obteve um grande trunfo agora à noite. Ao pé que, inclusive, não foi avaliado por médicos. Houve um exame de ressonância magnética no pé direito, atestando uma lesão intraóssea que ajudou os defensores a colocar Gil Rugai na cena do crime. E agora apresenta-se um fato novo. Vale a pena lembrar um dos personagens dessa história, Adilson Palkowski, o juiz que coordena o Tribunal do Júri. Ele tem 43 anos, foi promotor de justiça, apaixonado pela área criminal, e é ele quem vai coordenar o trabalho até a sentença, provavelmente na quarta-feira. Nós continuamos aqui acompanhando tudo, voltamos à redação do Jornal da Record. Ana, Celso. Até já, Eduardo. Veja daqui a pouco, protestos na chegada da blogueira cubana à Bahia. E uma denúncia exclusiva, a empresa lucra com a extração ilegal do palmito. A blogueira cubana Ioane Sanches chega à Bahia e enfrenta protestos de um grupo de manifestantes pró-Cuba. No município de Feira de Santana, ela vai assistir ao documentário do qual participou. O avião da cubana pousou em Salvador pouco antes das 9 da manhã. Um grupo da Juventude Socialista, contrário à visita, protestou. O direito de Ioane falar é um direito sagrado que todo mundo deve ter. No entanto, ela não deve ser instrumento de uma potência estrangeira a serviço contra o seu próprio país, contra o seu próprio povo. Por segurança, Ioane Sanches não passou pelo terminal previsto. Mesmo assim, houve confusão na saída da blogueira. Aqui, meu filho, aqui! No portão onde estava a van, mais tumulto. Ioane seguiu direto para a Feira de Santana, a 100 quilômetros da capital baiana. Uma das principais ativistas de oposição ao governo de Fidel Castro, em 2007, ela criou um blog onde criticava a falta de liberdade de expressão. No ano seguinte, censurado, o acesso ao blog foi proibido em Cuba. Desde então, ela conta com uma rede de colaboradores
que atualiza a página fora do país. Nos últimos 5 anos, Ioane tentou sair da ilha, mas só agora, quando o governo cubano acabou com a exigência de permissão de saída para quem vive no país, ela conseguiu um novo passaporte. Graças a uma campanha na internet, os amigos arrecadaram dinheiro para a viagem ao Brasil. Agora à noite, Ioane vai assistir ao documentário Cuba Honduras, que mostra a luta da blogueira. Ela conta que quer voltar para um país melhor e vai continuar lutando pela liberdade. Ese es mi sueño, que mis nietos al día de mañana quieran tener una cuenta en Twitter, tener un blog, tener un espacio, decirlo, asociarse política, ecológica, musicalmente con otras personas y que eso esté legalmente permitido. A semana vai ser de muito calor e temporais em boa parte do Brasil. O sul tem chuva forte com chance de granizo nesta terça-feira. E a explicação é a chegada de uma área de baixa pressão da Argentina, que leva a umidade para o alto e transforma em tempestades. E hoje, o avanço de uma frente fria traz nuvens carregadas para a região sul, como mostram estas imagens de satélite. Amanhã, o centro-sul gaúcho amanhece com chuva. Já no restante da região sul, São Paulo, centro-oeste e do Acre até o Rio Grande do Norte, chove à tarde. Sol e calor na área amarela, entre o interior de Pernambuco e o norte de Minas. Em São Paulo, que registrou hoje o dia mais quente do ano, 34 graus, amanhã faz 32 e chove à tarde. No Rio de Janeiro, calorão de 39. E veja daqui a pouco a extração ilegal do palmito. Nossos repórteres mostram os empresários que lucram com a venda clandestina do produto. E voltamos a falar ao vivo com o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanha o julgamento do publicitário Gil Rugai. Eduardo, terminou agora o depoimento do perito, terminou o dia de hoje aí no fórum com essa bomba sobre o erro da perícia. O pé que provavelmente arrombou a porta dentro da casa da família Rugai não era um pé direito, era um pé esquerdo. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: Gil Rugai é destro ou é canhoto? Porque se for destro, foi por água abaixo esse argumento, né? O pior é isso, Ana, ele é destro. Acabou de sair daqui o perito Adriano Ionanimi, ele coordenou esse trabalho, disse, saindo daqui, que está com a consciência tranquila, que o trabalho de perícia foi perfeito e que se houve alguma falha foi por pressa, porque o laboratório era muito escuro, mas ele atesta que foram comparados calçados do pé direito com o pé direito do réu. Entretanto, uma animação gráfica mostrou que o calçado era do pé esquerdo e comparado erroneamente com o pé direito do réu. Nós vamos continuar acompanhando de que maneira isso vai ser interpretado agora pelos jurados. De São Paulo, Eduardo Ribeiro. Obrigada, Eduardo. E uma denúncia exclusiva agora do Jornal da Record. Empresários transformaram o palmito da Mata Atlântica num negócio altamente lucrativo. A espécie Jussara, que está em extinção, é protegida pelas leis ambientais do Brasil. Mas as árvores são derrubadas ilegalmente e o produto é vendido clandestinamente. Ele é cobiçado e caro. Na churrascaria de luxo em São Paulo, os clientes fazem fila para encher o prato. E o gerente explica por quê. Ficou gostoso, macio. É bom, né? De onde ele vem? Só esse restaurante gasta 15 vidros de palmito Jussara por dia. O prazer para os clientes pode custar caro para a natureza. O produto, muitas vezes, é extraído de forma ilegal. Na Mata Atlântica, ele é fruto proibido. Para encher apenas um vidro de palmito como este, é preciso cortar várias palmeiras Jussara. O palmito desse aqui que é mais grosso, vamos dizer, ele deve ter pelo menos uns 10 anos para ele chegar, né? De 10 para cima, né? Se vocês conhecem o pé de palmito, conhecem, né? Essa árvore aqui, o pé de palmito, né? Aham. Ah, tá. Essa aqui é a árvore do palmito. Essa parte ali que é o espírito, né, do palmito, é aquela parte verde lá em cima, do cacho para cima. Ah, certo. Tá. Que é só aquilo lá que se aproveita do palmito. Né? É. A melhor parte é esses primeiros 4 toletes, 5 toletes, né? Tá. Mas o filé mignon mesmo é só esse primeiro tolete. Valorizado nos restaurantes e na mesa das famílias de alto poder aquisitivo, o palmito Jussara é fundamental para o equilíbrio da Mata Atlântica.
A floresta, que há 500 anos cobria todo o litoral brasileiro, hoje ocupa só 7% da área original. É um dos 5 ecossistemas protegidos pela Constituição brasileira. Quase não há mais faixas contínuas de Mata Atlântica. A exceção é esse trecho, bem na divisa de São Paulo com o Paraná, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Uma das formas de preservar a mata foi proibir a extração do palmito jussara, já que a árvore inteira é sacrificada para obter o alimento. É uma das espécies mais importantes da Mata Atlântica. Ele alimenta aproximadamente 70 espécies da fauna, de aves, mamíferos e outros. Então, num ambiente de conservação, ela tem uma importância fundamental para atrair animais, atrair outras espécies de sementes e assim por diante. Corte de palmito apenas com aprovação expressa de cada estado e seguindo regras rígidas de manejo e de reposição das árvores. Em São Paulo, por exemplo, praticamente não há novas autorizações concedidas. Por ela ser uma espécie que está na lista nacional e estadual de espécies ameaçadas, o manejo dela só é possível com autorização dos órgãos ambientais em cada região. Tudo isso para evitar a derrubada do que sobrou da floresta original. Apesar da proibição legal, a retirada de palmito da floresta nunca parou. A atividade atrai quadrilhas especializadas, mas também famílias de baixa renda que vivem perto das áreas protegidas de Mata Atlântica. É o que acontece aqui, na Rota do Palmito, no interior paulista, onde o produto é vendido assim, olha, na beira da estrada. Mas o Jornal da Record vai mostrar agora que a atividade ilegal abastece também um mercado mais sofisticado. A abordagem é discreta. Por e-mail, o consumidor recebe o convite para conhecer o site da Casa do Palmito. A nossa equipe descobre o endereço da Central do Palmito. Uma casinha simples num bairro residencial, na zona norte de São Paulo. Na porta, carros e motos prontos para fazer as entregas. O funcionário atende nossos produtores, que se apresentam como donos de restaurante. Aqui não há produto barato. Quanto tá isso aqui? Esse aqui tá 900 a caixa com 6 potinhos. E esse aqui tá 380 a caixa com 6 potes. E esse daqui? Esse é Jussara. Esse é Jussara. Então, onde vem esse palmito? Santa Catarina. O funcionário nos mostra o depósito lotado de palmito. Você vem bastante? Não chega a falar nada. Voltamos no dia seguinte para fechar a compra. E aí encontramos o dono do negócio. Cássio Roberto da Silva gosta de conversar. No discurso, a Casa do Palmito surgiu justamente para evitar a derrubada de Mata Atlântica. Nós temos diplomas, 2 diplomas internacionais em função uma para a Casa do Palmito, pelo cuidado que nós temos com as florestas. E a outra pela nossa fazenda, porque o primeiro manejo de palmito feito de forma sustentável, feito no estado de São Paulo, foi feito na nossa fazenda. Mas afinal, de onde vem todo esse palmito vendido pela empresa de Cássio? Aqui tem no mínimo 3 árvores aqui dentro. Então você é obrigado a tirar 3 árvores da floresta para satisfazer. Se nós não tivéssemos a nossa fazenda, nós não teríamos condições de ter isso. A fazenda de vocês é onde que é? Em Itapiraí, pertinho daqui. No dia anterior, o funcionário tinha falado que o palmito vem de Santa Catarina. Agora, Cássio diz que o produto vem de um projeto de manejo na fazenda da família dele, que fica em Itapiraí, interior paulista. E a produção é de lá? O palmito é de lá. Tá. A produção é feita em Santa Catarina. Ah, tá. A industrialização? E nós produzimos antes, mas não vale a pena. Então nós temos um caminhãozinho frigorífico que vai até lá. A explicação, um pouco confusa, é de que o palmito é retirado da fazenda em São Paulo e segue de caminhão para ser processado e embalado em Santa Catarina. Depois volta para ser vendido em São Paulo.
Nós fomos até a fazenda no interior paulista para conferir. O caseiro afirma que nada é produzido ali. É grande, né? Qual o tamanho que o senhor falou? Tem o quê? Tem o quê? Terra pra caramba, né? Tudo mato, não pode mexer em nada também. Não pode mexer, isso aqui é tudo área de preservação, né? Aqui não planta nada. Não. Mas quando o palmito sai da onde? Você vem pra... Ele compra de fora. Ele tem a fábrica, ele compra de fora, não é daqui do sítio dele. Ah, ele compra de fora? Ele compra de fora. Ah, pensei que fosse produção própria, né? Não é. Não. E o senhor conhece o palmito aí? Ele é bom, o palmito? Eu nunca vi. Nunca viu? Nunca vi. Então, de onde vem o palmito vendido feito iguaria por Cássio? Esse vidro de Jussara custou R$ 63. O rótulo indica uma unidade produtora, com CNPJ próprio, mas sem endereço nem qualquer referência a projeto de manejo. A Casa do Palmito aparece apenas como distribuidora. Um outro CNPJ e bem ao lado o número de registro no IBAMA. Consultamos o IBAMA em Brasília, que respondeu por escrito. O número de registro constante no rótulo não corresponde ao número de cadastro de nenhuma das duas empresas. A unidade produtora fica em Santa Catarina e o dono é Fernando Tafner, como aparece no rótulo. Fomos até lá. A fábrica de palmito fica em Rio dos Cedros, pequeno município catarinense. Pelo caminho, vestígios de mata derrubada para extração de palmito. Nossos produtores se apresentam a Tafner também como donos de restaurante em São Paulo. Ele mostra a pequena fábrica, discute preço e confirma que terceiriza a produção para Cássio, o dono da Casa do Palmito de São Paulo. Não, ele tem o Cássio, vamos dizer, eu terceirizo para ele, né? Eu faço a produção para ele, mas eu tenho representante com a minha própria marca lá em São Paulo. Você tem o quê? Logo em seguida vem a informação principal. De onde vem o palmito vendido a preços tão altos e com rótulo sofisticado em São Paulo? É tudo Jussara, tudo aqui da Mata Atlântica. Vai com nota, chega lá com vocês com nota, né? Da Mata Atlântica? Se for verdade, Tafner está cometendo crime ambiental. Em 2009, ele já foi processado pela Justiça de Santa Catarina justamente por retirada ilegal de palmito. A Fátima, Fundação Ambiental de Santa Catarina e a Prefeitura de Rio dos Cedros não informaram se Tafner tem autorização de manejo para extrair palmito Jussara. Este representante de Tafner em São Paulo dá uma outra pista sobre o negócio suspeito. É muito complicado, sabe? É um negócio... O palmito tem que ser o Jussara. É o Jussara, exatamente. Então o Jussara, veja bem, aconteceu o que aconteceu, assim, vamos supor, o impossível. Porque o Jussara, ele vem da Mata Atlântica. E lá no Vale do Itajaí, todo é Mata Atlântica. E aí o cara do IBAMA foi lá. E é onde está sendo liberado lá o Jussara, porque aqui em São Paulo não é liberado. E Cássio, que também revende o palmito produzido por Tafner em Santa Catarina, segue a se apresentar como empresário preocupado com o meio ambiente, com uma área de manejo exemplar, segundo ele. O projeto de manejo deveria ser nessa área diplomado a nível internacional, reconhecido pelos papas do meio ambiente. Nós tentamos ouvir hoje os empresários Fernando Tafner e Cássio Roberto da Silva, mas eles não foram localizados. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até lá.